Senhor Jesus, nós aqui estamos, Pai, mais uma vez, em mais esta oportunidade que nos é conferida por Ti, meu Senhor, para estarmos aqui neste programa de rádio, onde nós, meu Deus, temos a oportunidade de estar adorando ao Senhor através dos louvores, através, meu Pai, das meditações e principalmente através da Tua santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero, Senhor, nesta tarde estar orando por cada um dos ouvintes que estão nos seus lares, que estão no seu ambiente de trabalho, que a graça abundante do nosso bondoso e maravilhoso Deus esteja repousando sobre a vida de cada um, e que nesta tarde, meu Senhor, o Senhor fale aos corações, uma palavra revelada, uma palavra que venha do alto para o nosso confronto, para o nosso crescimento espiritual, para um despertamento espiritual desta nação, Jesus, deste povo. Eu te apresento a todos que estão na escuta, meu Deus, teu filho, Senhor, também, irmão Bolívar, que tem se colocado à disposição do Senhor em todas essas tardes, meu Pai, de segunda a sexta-feira, para estar aqui, Deus, sendo um canal de bênção para alcançar vidas através desta programação. Nós te pedimos, Senhor, vem falar conosco de uma forma poderosa, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós mais uma vez somos gratos ao nosso Deus por a oportunidade tão grande que nós recebemos do Senhor de estar aqui neste programa de rádio, onde grandes homens de Deus que o Senhor tem chamado para levar o ID de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, e vidas têm sido abençoadas através dessa programação, e eu sou grato a Deus por me conceder a oportunidade de estar contribuindo. E eu quero saudar todos os irmãos que estão na escuta, os irmãos que estão ali nas congregações do setor 6, que é o setor da Mangabeira, onde compõem 3 congregações e uma subcongregação, congregação da Mangabeira. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão na escuta desta programação, ali a minha esposa, Alcivane, meu filho Samuel, minha filha Daniela, a minha nora Raíssa, todos os meus familiares e todos os irmãos da Mangabeira, os irmãos também da congregação das Quatro Bocas que estão ligados, estão ouvindo a programação, os irmãos do Limoeiro e ali também a subcongregação do Dom Bosco. Que Deus abençoe a todos de um modo geral. Meus irmãos, nós vamos estar lendo um texto bíblico que está registrado no livro de Provérbios, Provérbios 27. Provérbios 27, nós vamos fazer uso da palavra de Deus em 2 textos sagrados, em Provérbios 27, versículo 1, e em seguida nós vamos ler na epístola do apóstolo Tiago, escrevendo também à igreja do Senhor, no capítulo 4. Então, Provérbios 27, versículo 1 diz assim: não contes com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Agora o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra: eis, agora vos digo, não dizeis, hoje
hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Versículo 17. Pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus queridos, nós lemos 2 textos bíblicos, textos que nos chamam muita atenção a respeito dos dias atuais, dos dias que estamos vivendo, onde nós presenciamos no dia a dia as pessoas, muitas fazendo os seus planos de forma presunçosa, de forma que Deus, que é o autor da vida, aquele que não pode estar fora dos nossos projetos, dos nossos planos, infelizmente, na maioria das vezes, o homem, na sua presunção, no seu pensamento humano, faz os planos e deixa o eterno Criador das nossas vidas fora dos planos. Esse ano de 2020, eu tenho certeza que você que está escutando esta palavra nessa tarde, você fez planos, arquitetou planos para a sua vida, você traçou metas, objetivos, para que esse ano você viesse executá-los. E a Bíblia é bem clara que nós podemos fazer planos, podemos fazer projetos. O nosso erro maior, não é fazer projetos, não é fazer planos, mas deixar Deus fora dos nossos planos. Então, você começou o ano e com certeza arquitetou planos para a sua vida, para o seu ministério, para a sua empresa, para os projetos que Deus, pela sua grandeza, pela a sua infinita misericórdia, lhe concedeu. Mas sem esperarmos, porque é dessa forma que acontece, sem esperarmos, sem pretensão, sem que alguém nos avisasse, de repente, todos nós, não só os brasileiros, mas como todas as pessoas de todas as nações do mundo, fomos surpreendidos por esta tão grande pandemia. O nome que para muitos até era difícil, que para mim era até estranho, mas de tanto nós lidarmos com essa situação, já caiu no nosso cotidiano e é fácil até falarmos da pandemia. Mas não é da pandemia que nós queremos falar nesta tarde, queremos falar dos projetos de Deus, dos planos de Deus que Ele tem para nossas vidas. E nós sabemos, queridos, que no mundo todo, para que tudo que há, tudo que existe, venha progredir, venha avançar, existe um tripé
em todo mundo que sustenta a humanidade. E um dos primeiros pontos desse tripé é o poder econômico. Nós sabemos que o poder econômico tem a sua base de sustentabilidade, de sustento para a humanidade toda. E com o poder econômico, com a força do poder econômico, todos nós podemos detectar que com toda a força do poder econômico, essa grande dificuldade que ainda estamos enfrentando, o poder econômico não pôde sanar essas dificuldades, não pôde trazer uma resolução por completa. É bem certo que nós temos visto que a economia, nesse tempo, ela tem dado uma baixa, ela tem decrescido, mas em muitos momentos a economia tem também fortalecido e sustentado a humanidade. Mas o que nós queremos estar trazendo à tona para que nós venhamos entender o plano divino, é que a economia, como um dos tripés da humanidade, ela não conseguiu banir esta pandemia. Não conseguiu mudar a trajetória dessa dificuldade que de repente aconteceu. Então nós podemos entender o quê? Que a economia é fundamental, é importante. Se não tiver a projeção da economia em meio ao mundo que nós vivemos, é difícil de viver, mas não é impossível. Mas uma coisa nós precisamos entender, que mais do que a economia, mais do que o poder econômico, existe um Deus que está acima de tudo, um Deus que está sentado no seu trono e que o estrado dos seus pés é a terra em que nós estamos pisando. E esse Deus, ele nunca perdeu o controle das suas mãos. Ele está no controle da vida. Ele está sobre o comando de todas as coisas e que ele está esperando uma atitude da parte do homem, da parte do ser humano, de reconhecer que acima de tudo, de todas as coisas, nós temos que esperar e confiar unicamente em Deus. Um segundo tripé para que a humanidade possa crescer é o poder da ciência. A ciência é muito importante. A ciência, o próprio Deus foi quem criou, porque a Bíblia diz que ele é a própria sabedoria. Deus, ele é a própria ciência. Mas quando estamos falando de ciência, estamos falando de algo que é buscado, de algo que é conquistado através do esforço humano, através do estudo. E muitos homens têm buscado conhecer, buscado se aperfeiçoar na ciência, e ainda estamos esperando uma resposta da ciência para que esta dificuldade, que é a pandemia, seja resolvida, e até agora a ciência não conseguiu dar uma resposta exata. O terceiro tripé que o mundo precisa para que possa andar de forma natural é o poder político. E a Bíblia, ela nos diz que as autoridades, elas são constituídas por Deus. Nós, como cristãos, não podemos banir a política, não podemos dizer que a política é mal, que a política é diabólica, não. A política é para o bem-estar da sociedade, é para o bem-estar da comunidade, do povo. Mas a diferença é que esses homens que têm sido colocados no poder para administrar a política de uma maneira certa, eles não têm conseguido suprir essa situação, não têm conseguido vencer esses obstáculos que estão acontecendo, porque em primeira mão é necessário que o homem entenda que ele está no poder, mas o poder é de Deus. O homem não pode agir por si próprio, o homem não pode fazer como quer. Então nós vemos que o poder da política também, o poder político não tem resolvido essas situações. Queridos, e o que nós trazemos
para nós, em tudo isso, diante de todas as situações que nós estamos vivendo, que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Nós não podemos nos gloriar, como diz o texto de Provérbios 27, e versículo 1, quando diz: não se alegres ou não contes com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós não podemos colocar nossa confiança no dia que vai vir, no dia futuro. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus. A Bíblia nos ensina a viver o dia de hoje como o melhor dia que o Senhor, Ele fez para que nós viéssemos a estar usufruindo de todo o bem que o Senhor, Ele nos deu. Volto aqui a falar para os irmãos, é proibido nós fazermos plano? Não, de maneira nenhuma. Mas que esses planos que nós venhamos fazer, que nós venhamos arquitetar, eles estejam com o planejamento dentro da vontade de Deus. Que Deus esteja inserido nos nossos planos. E o próprio Jesus Cristo, uma certa vez, ele falou para os discípulos que eles não devem ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Cabe a nós viver o dia de hoje. Cabe a nós viver o dia de hoje, porque cada dia traz consigo o seu mal. Então nós temos que viver, meus irmãos, hoje, o dia de hoje, o melhor dia. Viver hoje uma vida espiritual elevada. Viver o dia de hoje uma vida que seja santificada por Deus através da sua palavra. Então o Senhor, Ele nos traz esse ensinamento para nossas vidas. E com tudo isso que está acontecendo, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas incertezas que a vida, ela nos traz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender algo, queridos, que há um Deus que está nos céus, e que esse Deus, Ele não é só um Senhor, que esse Deus não é só um Deus que controla, mas é um Deus que quer ser o nosso amigo. Louvado seja Deus. Provérbios 27, vamos ver os versículos a seguir. Versículo de número 5 diz assim a palavra: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha o que diz o versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mais do que os beijos de um inimigo que são enganosos. Então Deus, o seu amigo fiel, Ele lhe chama a atenção. E Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão soberano, que Ele nos dá a oportunidade de sermos amigo dele. E a Bíblia diz que o amigo verdadeiro, porque tem aqueles que se dizem ser nossos amigos, mas no momento de nos chamar a atenção, no momento de nos exortar, no momento de nos alertar para a vida, eles se ocultam e na maioria das vezes deixa aquele que ele chama de amigo sofrer. Mas o versículo de número 6 diz assim, do capítulo 27 de Provérbios: fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Tem uma frase que eu creio que você já ouviu ela muitas vezes, e que um dia eu ouvi essa frase e ela não saiu mais do meu coração. Um homem de Deus, o reverendo presbítero Adriano Almeida, ele gosta sempre de falar essa frase. Ele diz que os abraços, olha o que diz a frase: os abraços da verdade
são melhores do que os beijos da mentira. Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele está nos trazendo uma palavra de fortalecimento espiritual, mas principalmente nos chamando a atenção para a nossa realidade. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? Os dias que nós estamos vivendo, nós temos que viver todos os dias para estar agradando a Deus. Se a nossa vida estiver sendo vivida de acordo com a vontade de Deus, nós vamos fazer os nossos planos dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. Como o apóstolo Tiago, ele nos fala aqui no capítulo de número 4 e versículo 13, diz assim: Eia vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. A nossa vida, a Bíblia diz que é como uma neblina, que ela vem, mas que de repente ela passa. A nossa vida é comparada também como uma flor, que a flor, ela cresce, ela desabrocha, ela murcha e ela cai. Então nós temos que viver a nossa vida da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível que nós temos que viver a nossa vida? De acordo com a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus, de acordo com aquilo que Deus ele quer que nós venhamos fazer, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. E a vontade de Deus para nós é nós obedecer a sua palavra. E Jesus, ele disse no capítulo 15 de João, olha o que é que diz a Bíblia Sagrada, queridos. Capítulo 15 de João, versículo de número 12. Vamos ver o que é que Jesus, ele está trazendo para nós através desse texto sagrado. João capítulo 15 e versículo 12. Diz assim o texto sagrado. 15 e 12 diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha a vontade de Deus para nós. Olha os melhores planos de Deus para a nossa vida. Os planos maiores que Deus tem para a nossa vida não é de nós construirmos somente um patrimônio terreno, patrimônio que seja material aqui nessa terra. Esses não são os maiores planos de Deus para a nossa vida. O plano de Deus que é primordial para a nossa vida é nós viver a sua vontade, é obedecer a sua palavra, é viver a sua palavra. E como é que nós sabemos, irmãos, que nós obedecemos a palavra? É pelo que nós falamos, é pelo que nós muitas vezes dizemos, não. Nós obedecemos a palavra por aquilo que nós somos. O crente é conhecido por Deus pelo que ele é, não pelo que ele fala, não pelo que ele muitas vezes ele procede com palavras, mas pelo que nós fazemos. E Jesus ensinou a palavra para os seus discípulos em todo o seu ministério terreno, que a vontade de Deus é nós amar ao nosso Deus. E o versículo 12 ele diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Para que os nossos planos sejam edificados, sejam arquitetados e fundamentados por Deus. Em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Olha o versículo 13 do capítulo 15 de João, que é que diz a palavra: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós queremos amigos, nós queremos constituir amigos, que na maioria das vezes esses amigos, eles nos desapontam em meio à nossa carreira, em meio à nossa vida, o nosso cotidiano. Mas eu quero lhe dizer que tem um amigo verdadeiro, que esse amigo ele não fala para você que é amigo somente de boca, mas principalmente nas atitudes. E Jesus Cristo ele disse: eu sou o vosso amigo. E o verdadeiro amigo ele dá a sua vida pela vida do seu amigo. E foi isso que Jesus ele fez por nós. Como está escrito na palavra de Deus, o profeta Isaías, ele escrevendo no capítulo 53, que ele, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Ele, como uma ovelha muda, foi levada àqueles que iriam levar para tosquear a ovelha, e ele ficou calado, ele foi até o fim. Por quê? Porque ele é um amigo fiel, ele deu a sua vida por nós. E agora ele nos deixa uma palavra. O maior legado de Jesus para cada um de nós é o seu amor. E Jesus, ele nos amou de uma forma tão grande que João, ele diz no capítulo 3 de João, em versículo 16, Deus, ele nos amou de uma forma tão grande que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não tem amor maior do que esse em toda a humanidade, de alguém dar a sua vida por aqueles que ele chama de amigo. Agora Jesus, ele nos dá também uma palavra. Na primeira carta de João, também no capítulo 3, versículo 16, ele diz: agora Deus, ele prova o seu amor para conosco. Que prova foi essa de Deus para conosco? Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E o versículo 17 agora ele diz: agora vocês devem provar o seu amor para com Deus. Como? Dando a nossa vida também pelos nossos amigos. Levando a palavra, pregando a palavra, sendo verdadeiro, sendo íntegros, sendo pessoas verdadeiras diante da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo os dias que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, querendo que os seus planos sejam realizados, querendo que aquilo que elas fazem, os seus projetos sejam feitos e que venham ter a plenitude e que esses projetos venham ser feitos. Mas eu quero lhe dizer, para que o seu projeto, para que o seu plano dê de forma perfeita, ocorra de forma perfeita, convide o Senhor para estar dentro do seu plano, dentro do seu projeto. E quando nós fizermos isso, nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela irá se cumprir na nossa vida. A Bíblia diz, se nós obedecer a palavra de Deus, a bênção de Deus, ela vai se estender sobre a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, você que está escutando esta palavra, receba esta palavra no teu coração, convide Deus para o teu projeto, convide Deus para fazer parte da tua vida, porque muitos estão sofrendo porque estão correndo de um lado para o outro de forma solitária, de forma que não está fazendo a vontade de Deus. Mas se nós procurarmos colocar Deus nos nossos planos, nós vamos ver que a nossa vida vai ser diferente. Então que Deus te abençoe, que o Senhor Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos, meu Pai, diante de Ti, falamos o que a Tua palavra, ela quer para nós. Nós não estamos aqui, meu Jesus, para estarmos falando algo que as pessoas desejem ou queiram ouvir. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a
penha. A palavra de Deus é como a chuva que vem, meu Pai, e ela faz o que apraz, ela faz o que é desejado para o qual foi o seu propósito. E eu tenho certeza que esta palavra, meu Pai, que é de Deus, ela tem um endereço certo nesta tarde. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja inserido no projeto do teu filho, no projeto da tua filha, para que esses projetos sejam concretizados dentro da tua vontade. Meu Senhor da glória, abençoa a todos que estão ouvindo esta programação e que eles, meu Pai, sejam ricamente, Pai, abençoados por ti. Deus, eu te peço, continua abençoando o nosso irmão Bolívar, dando a ele graça, dando a ele, meu Pai, a sensatez do teu espírito, a sabedoria do alto, para que ele possa promover a tua palavra, Senhor, a todos quantos precisam. Abençoe ele, abençoe toda a sua família, abençoe a todos quantos estão escutando esta programação nesta tarde. Em o nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.